sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo, ou Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e lhe trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós meditamos sobre família, as Escrituras nos mostram que Deus criou a família e desejou que nela existisse membros que pudessem construir um relacionamento de amor e de respeito. O princípio básico da família segundo o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, é um parâmetro divino. Deus criou homem e mulher e lhes deu o privilégio de se procriarem, terem filhos, e estabeleceu para esta família uma forma de convivência baseada nesses 2 princípios: amor e respeito. O amor é aquilo que proporciona às pessoas o que há de melhor nesta vida, aquilo que pode tornar as pessoas realmente completas, porque amor, segundo as Escrituras e segundo o propósito de Deus, não se baseia em meras afeições, em meros sentimentos ou sentimentalismos. Às vezes nós queremos expressar amor através somente daquilo que é romântico, né? Aquilo que é belo. Isso é apenas um pequeno capítulo de um relacionamento amoroso. A gentileza, a doçura, a bondade, essas coisas bonitas. Mas o amor genuíno, ele caracteriza um relacionamento entre pessoas que são aceitas, que são acolhidas, não só nos momentos românticos e belos, mas também nos momentos difíceis, de dores, de decepções, de perdas, nos momentos de provações. Quem idealizou os votos de casamento, e é importante ponderarmos e considerarmos isto, porque uma família, segundo o padrão de Deus, deve surgir a partir dos votos de compromissos, onde um se compromete com o outro, assumindo as responsabilidades, todos os compromissos, para que esta família seja construída. Portanto, os votos
idealizados para um casamento, quando o marido se compromete, quando a esposa se compromete. Isso significa aliança, um termo de compromisso que deve ser mantido até que a morte os separe ou venha separá-los. Daí vem os filhos. E quando vem os filhos, essa estrutura de família deve estar preparada para recebê-los, criá-los e prepará-los para a vida, para que a sequência da existência possa ocorrer. Filhos, o casal, os filhos e os netos, os bisnetos, e assim a vida vai seguindo o seu curso. Quando nós consideramos esse contexto de vida familiar, o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 13, nele nós lemos que, num dado momento, algumas pessoas vieram colocar Jesus Cristo à prova por questões de tradição social do povo hebreu, costumes que eram praticados ali, tendo em vista o que disse Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 21, relacionado ou associado ao capítulo 20, no que diz respeito ao decálogo e a leis complementares ou regulamentadoras a respeito de como a estrutura familiar deveria ser construída. E Jesus é questionado por aqueles homens, por aquelas pessoas, sobre como ele enxergava a vida familiar, considerando o contexto de filhos que agridem, que violentam seus pais, que agridem seus pais, e filhos que venham maltratar os seus pais, em relação ao 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. E lá na lei regulamentadora, diz que o filho que enfrentar, que maltratar, que insultar, ou que fizer algum mal aos seus pais, eles deveriam ser mortos. Um filho que desonrasse o pai e a mãe, eles deveriam ser mortos, sangue por sangue, e ainda com uma situação de moral muito pesada, filhos que enfrentam pais. Então Jesus responde de uma maneira impressionante, dizendo simplesmente para eles que a verdadeira atitude de respeito e de amor aos pais nunca deve ser um jogo de aparências, mas deve ser algo que brote de um coração que vive perto de Deus. É linda essa passagem, embora haja esta belicosidade em tentar Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Trago esta questão, meus queridos, na introdução desta mensagem, porque eu vejo algo que pode ser colocado diante do contexto do primeiro livro do profeta Samuel, que registra o nascimento, a concepção, o nascimento e o que a família de Samuel passa a fazer naquele momento. Nós lemos aqui esses versículos e nós vamos encontrar uma atitude familiar dos pais, dos futuros pais de Samuel, e depois que Samuel nasce, Eucana como pai e Ana como mãe, enfatizando que o nascimento de Samuel, como consequência da estrutura familiar, segundo o propósito de Deus, apresenta esta mulher, Ana, no papel de uma mulher crente ou de uma mulher temente a Deus, consagrada a Deus, uma mulher piedosa, mostrando que esta família, primeiro, sofria porque não tinha um filho. Ana sofria, vivia angustiada
por não conseguir ser mãe de uma criança, mas na sua atitude, a sua ação como uma mulher temente a Deus, a envolvia de uma maneira a buscar ao Senhor com a sua angústia e buscar a vontade de Deus, juntamente do seu desejo da maternidade. Então, o texto nos mostra que Eucana teve relação sexual com sua esposa, a sua esposa, por atenção e graça e bondade de Deus, ficou grávida, gestou e nasceu Samuel. E ao nascer Samuel, Ana, certamente em pleno acordo com Eucana, o pai de Samuel, decidem tornar esse menino consagrado na forma do nazireu, para que ele pudesse ser devolvido ao Senhor. Por isso o texto descreve o sacrifício, a atitude de Ana e o sacrifício de Ana, conforme nós lemos aqui. A partir daquele momento, Samuel, ao nascer, ele foi oferecido a Deus na forma de um nazireu. Ou seja, resumindo, ele deveria ser devolvido ao Senhor, para que o Senhor pudesse fazer o que quisesse com ele. Meus queridos irmãos, o papel de Ana, o papel da mãe Ana, mostra que, não obstante a toda esse contexto, ao contrário do que muitas vezes nós encontramos, a dificuldade de algumas mulheres em serem mães, e quando se tornam mães, sejam mães de coração, mães que adotam filhos, ou mães que gestam e dão à luz, infelizmente muitas vezes se tornam possessivas. Você já ouviu falar de amor de mãe, de supermãe, amor excessivo de mãe, superproteção de mãe? Eu já ouvi e já acompanhei diversos casos de mães nesse contexto, não se dando conta de que elas não são super, de que elas não são infalíveis, não se dando conta de que há um egoísmo de suas partes em relação à criação, à preparação e à condução desse seu filho. Ana, ela entende o contrário. Imagine Ana, se você ler os capítulos anteriores, aliás, se você ler no mesmo capítulo, os versículos anteriores, a partir do versículo 9, a oração de Ana, que caracteriza a sua angústia, o seu sofrimento. E daí a intervenção divina com a sua esterilidade e então o nascimento de Samuel. Passado o período, curto período, o menino Samuel então foi consagrado ao Senhor. Ana exerce um papel de mãe extraordinário. E esta, queridas e queridos irmãos, é uma reflexão sobre o privilégio de ter mãe temente a Deus. Essa é uma reflexão, uma mensagem sobre o privilégio de ter uma mãe crente, de ser criado com oração, com carinho, de ser criado com consagração, de ser criado com o cuidado da mãe. Especialmente, irmãos, o privilégio de receber da mãe todo o cuidado necessário para um bom desenvolvimento, o preparo para a vida, o privilégio como este, entre tantos que nós podemos elucidarmos, podemos tirar dessa narrativa bíblica, o privilégio de ter amamentado o seu filho Samuel. Eu quero destacar isso daqui, a amamentação. Como isto é algo especial para um filho. Mais adiante eu quero voltar a esta questão. Mas agora eu quero deixar bem claro o privilégio de ter uma mãe, e conviver com uma mãe, e ser preparado por uma mãe, recebendo o seu amor, como uma mãe temente a Deus consciente, uma mãe crente consciente, uma mãe confiante, uma mãe temente, verdadeiramente temente a Deus. Quais são os aspectos desse privilégio?
primeiro deles. Mãe crente, zelosa, temente a Deus e consagrada, ela possui a dimensão do cuidado de Deus. Ela não é super. Pelo contrário, ela entende as suas fragilidades. Ela entende as suas dificuldades. E por isso ela conta com Deus. Isso é muito claro no texto. E nós podemos citar o momento em que Ana decide devolvê-lo ao Senhor. Porque ela sabia que estar nas mãos de um sacerdote que tinha a responsabilidade de cuidar de um filho nazireu, que fosse levado ao templo, para que ele pudesse exercer ali a preparação, ou fazer o que fosse necessário, para que aquele filho estivesse, na verdade, sendo preparado e dirigido por Deus, ela sabia que estaria o seu filho em melhores mãos do que nas suas próprias mãos solitárias. Mesmo que ela tivesse um marido e o Samuel tivesse um pai atencioso, amoroso e compreensivo, como foi Eucana. Eucana foi um pai, Eucana foi um marido especial para sua esposa Ana, assim como ela foi para com o seu marido Eucana. Estar nas mãos de Deus era mais confiável. Mãe crente, fiel, cuidadosa e zelosa, possui a dimensão do cuidado de Deus. Além de Samuel, do texto da narrativa de Samuel, eu chamo a atenção para olharmos para o Salmo 127, os 3 primeiros versículos. Cuidados familiares se assemelham aos cuidados divinos. Esta é a questão. Em Deuteronômio 32, 16 a 18, nós lemos: com deuses estranhos o provocam a zelos, com abominação o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste de Deus que te deu o ser. Isso é o contrário, isto é a perdição, esta é o desajuste, esta é a falta do discernimento, da importância de se ter o cuidado de Deus sobre filhos. Hoje em dia nós ouvimos muito preocupações dos pais com os filhos sobre o futuro deles. Há solteiros e há casais recém-nascidos que têm medo do exercício da maternidade e da paternidade. O mundo está difícil, o mundo está estranho, o mundo está esquisito. Imagina pôr um filho no mundo para viver esta tragédia, esta insegurança, essa situação. Meus queridos, todas as épocas são marcadas no mundo em que vivemos por tragédias, por perdas, por danos, por descaminhos, por crimes, por coisas horríveis. E é por esse motivo, especialmente, que nós devemos entender o privilégio, como pais crentes, vocês, mulheres, como mães crentes, dar à luz filhos e contar com o cuidado divino, atentar e confiar no cuidado de Deus. Ana nos dá este exemplo. Ela possui a dimensão correta acerca do cuidado de Deus sobre a vida do seu filho. Isto deve tornar-nos a todos, não só as mães, mas deve tornar-nos a todos pais mais tranquilos, se confiarmos no cuidado de Deus. É preciso nos lembrarmos, mãe, lembre-se, Deus proverá. Deus proverá. Me lembro de um momento em que eu estava muito preocupado com os meus meninos, ainda crianças, pré-adolescentes, o mais velho entrando na adolescência e já sendo
ali despertado e participante das coisas do adolescente, na escola, com os amigos, e então conversando com uma amiga que nos conhecia, uma amiga muito especial, ela disse assim: Pastor Eliezer, calma, seus filhos foram criados com o que há de melhor, no tempo certo eles darão respostas, no tempo certo eles mostrarão o que eles têm de melhor. O senhor não confia em Deus? E eu não sabia que ela tinha tido esta mesma conversa com os dois, fazendo-os perceber que eles tinham sido criados. Eu só fui saber disso agora, depois de velho, e eles já com mais de 30 anos, quando ela disse para eles: vocês foram criados por pais tementes a Deus, guardem os ensinamentos que receberam. Queridos, a dimensão do cuidado de Deus é algo que devemos ter no exercício da criação dos nossos filhos, dentro de nossa família. Mães, não se esqueçam disto. No Dia das Mães, tenham noção disto sobre os seus filhos. Família que vive com o amor de mãe, e mãe consciente como Ana, também vive no contentamento da felicidade alcançada, nem mais e nem menos. Há um hino que nós cantamos que traduz esse ponto que eu estou colocando na pregação de uma maneira bem interessante. Os pais crentes aos filhos afirmam, e aí o texto vai dizendo, e há momentos dessa poesia cantada que fala a respeito do pão que fruímos, se nossa casa chega à pobreza, e aí a certeza que se tem de que há felicidade no lar, onde reina o doce amor, o amor genuíno, o amor verdadeiro. Felicidade alcançada, felicidade existente, felicidade nas pequenas coisas, felicidade nas realizações, felicidade com o que se tem, felicidade com o que se alcançou, felicidade diante das possibilidades, felicidade diante da vida que os filhos terão um dia, felicidade do que os filhos poderão se tornar, felicidade que existe. O Salmo 128, de 1 a 4, diz assim: a tua mulher será como videira frutífera ao teu lado ou dentro de tua casa, os teus filhos serão como plantas de oliveira em redor de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Por isso o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Privilégio de termos pais crentes, mas o privilégio maior de termos mães crentes, tementes a Deus, caracteriza-se dentro de casa um contentamento da felicidade que existe. Homem, e eu acho importante destacar esse diferencial de pai e de mãe. Homem ou pai acaba sendo muitas vezes um pouco chucro, ou um pouco mais lógico, um pouco mais avesso a prestar atenção nos pequenos detalhes. E aí o papel feminino, da maneira de se colocar, da maneira de se expressar, da maneira de mostrar algo que de fato é bom dentro de casa, se destaca. É bom. Esse aspecto feminino da maternidade faz a grande diferença. E eu quero lembrar de um momento de família, da minha família, da criação dos nossos filhos, quando pastoreávamos uma igreja num contexto social muito diferente do que temos hoje, uma igreja pobre, uma situação de aperto financeiro, de sustento muito exíguo, muito apertado, e me lembro de um momento em que as crianças quiseram ir ao McDonald's, comer o McLanche Feliz, tomar aquele sorvete, né?
aquela coisa assim, e a propaganda na televisão muito intensa, e não havia recursos para isto. Então a mãe dos meus filhos arranjou um avental vermelho que tínhamos em casa, que eu trouxe da época que eu trabalhava no outro lugar, antes de ser pastor, pôs um boné e falou para as crianças: vamos brincar de McDonald's. Então a Nilza fez o hambúrguer lá, tínhamos comprado o pão de hambúrguer, do jeito da receita, parecida com o McLanche, e a Nilza brincando com os meninos, com alegria, um papel de mãe doce, um papel de mãe mostrando felicidade, mostrando a importância deles, mas ao mesmo tempo atendendo o desejo deles, brincando em família de McDonald's, e as crianças felizes com ela, porque ela estava fazendo-os contentes. Veja como a mãe faz a diferença. Eucana era abençoado com a mãe do Samuel, tendo Ana uma mulher que sabia transmitir e tornar a família feliz. Mãe crente, consciente da sua fé, da sua vida com Deus, estando perto de Deus, como Jesus diz, ela consegue dar sentido à felicidade no lar. A Bíblia não diz que um pai insensato derruba a família e destrói o lar, mas a Bíblia diz que uma mulher insensata, logo uma possível mãe insensata, destrói a própria família. Não fala isso do pai e do homem, mas fala isso da mãe. Não que a mãe seja pior, mas é porque a mãe, ela pode fazer uma grande diferença, exercendo ou exercitando o amor a Deus, o amor na família, o amor para com os filhos. Samuel vivenciou esse momento com Ana. Feliz é o filho que cresce no lar com amor de mãe. Cresce no lar com amor de mãe. Eu já vi famílias sendo separadas com a morte do pai, ou com o abandono do pai. E vi famílias criarem, a mãe sozinha criar seus filhos, transmitindo-lhes um senso de felicidade, de realização, cujos filhos se tornaram grandes homens e grandes mulheres. Porque há essa diferença. Por isso, feliz a família que vive com o amor de mãe, e mãe crente, mãe temente a Deus, mãe que busca a Deus, mãe que anda com Deus. E aí tem um parênteses aqui interessante, o carão do sacerdote Eli, quando Ana volta com Samuel, aquela mulher que orou mostrando a sua angústia, e ele a acusou de estar embriagada. Agora ela volta devolvendo e trazendo o seu filho Nazireu para ser criado, para ser usado por Deus. Samuel deve ter ficado com um carão, não? Eu duvidei, eu te julguei mal. Agora Ana aparece mostrando os seus valores. Por último, queridos, a família que vive com o amor de mãe, de uma mãe crente, uma mãe comprometida com Deus, mostra a sua dignidade, a sua honra de ser uma mulher que sabe confiar e esperar no Senhor o tempo certo das coisas. Ela sabe esperar e confiar no Senhor para seguir adiante no seu propósito, no seu caminho. O próprio texto, 1 Samuel, capítulo 1, 22 a 28 agora, diz assim: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, olha
o nível, olha o grau de confiança e segurança e esperança que ela tinha no Senhor. E disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, aqui está o ritual da conclusão do processo do nazireado, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. A confiança, a esperança. Por isso, Ana cumpre o seu voto. Ana faz algo extraordinário. Ela sabe que Samuel não se perderá. Ela sabe que Samuel será preparado para o serviço do Senhor. Ela sabe que o futuro do menino está garantido nas mãos de Deus. Diante das nossas fraquezas, diante dos nossos temores, diante das nossas inseguranças e às vezes até falta de fé, Isaías nos mostra lá no versículo 15 do capítulo 19: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse dele, não é o caso de Ana. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Que lição! Que chamada de atenção importante! Que diferencial de uma mulher, mãe, que sabe confiar e esperar em Deus. Quanta diferença! Uma mulher que consagra o seu filho ao Senhor. Meus queridos, eu quero concluir esta mensagem, e aqui mais voltado a homenagear as mães de hoje, mas tomando como referência esse aspecto do privilégio de ter uma mãe crente, consciente e temente a Deus. Eu quero concluir esta mensagem com uma contextualização e uma leitura de um autor que eu achei muito interessante. Em relação ao contexto familiar, de acordo com 1 Samuel 1, 19 a 28, eu cito como referência um texto escrito por Edson Saez Ferreira e Érica Saez, com o seguinte destaque. Abro aspas. Esse texto bíblico fala de uma mulher sofrida que almejou profundamente ser mãe de uma criança. Fala desse tempo abençoado em que uma mãe amamentava o seu filho. Fecho aspas. A certa parte, meus queridos, o autor chamado Edson, por ser homem, educadamente e dialeticamente no texto, ele pede permissão para falar sobre o tempo da amamentação. Disse que voltaria a essa questão. Então ele diz, abro aspas novamente: não sei se todos vão acreditar. Houve um tempo em que todas as mães amamentavam os seus filhos. Não havia leite ninho, você pode achar interessante, mas não havia Nescau. No entanto, havia o peito da mãe. As crianças mamavam na mãe e dormiam no seu colo. Era um tempo em que as mulheres não estavam preocupadas com a estética de seus seios. Elas usufruíam do privilégio de poder dar de mamar aos filhos. Assim, estabeleciam-se uma relação muito íntima entre mãe e os filhos. Os filhos vinham correndo,
sorrindo ou chorando, e pediam para mamar. É difícil ver isso hoje em dia. O tempo ficou escasso. No entanto, no passado, tais situações eram comuns nas famílias. E ele conclui esse relato, esse texto escrito, dizendo assim: basta perguntar aos seus avós e vocês verão confirmados este fato. Basta consultar os seus avós. E aí, queridos irmãos, numa conclusão do texto que Edson escreveu, ele prossegue: os tempos mudaram, os valores também, nossas cabeças foram feitas. Não vivemos para adquirir coisas? Todos precisam trabalhar fora, as mães também. Hoje em dia, diversas situações obrigam as mães a trabalharem fora de casa, algumas por necessidades, por profissionalismo, mas há outras por vaidade. Assim, em nosso tempo, as expectativas diversas são crescentes. Daí, surgem algumas perguntas difíceis para o nosso tempo. Como conviver com essas expectativas até que os filhos estejam crescidos? E os filhos, quem os cria? Que tipo de alimento recebem? E com os filhos são amamentados? Meus amados, eu deixo esta mensagem conclusiva fazendo uma séria reflexão. Provavelmente, poucas vezes refletimos sobre a importância do tempo que passamos junto ao seio da nossa mãe. Fomos acariciados, a mãe cantou para nós, contou histórias. Foram as mães que ensinaram os primeiros passos. Precisamos dialogar com essa realidade onipresente na educação e na formação dos filhos, a partir de um diálogo franco, aberto, amoroso e com o devido respeito. É certo, há mães que têm dificuldades, há mães que não podem amamentar, há mães que são doentes, há mães que falecem, os filhos são crescidos, são criados com o pai ou são criados por cuidados de terceiros. Contudo, filhos criados por mães atenciosas e carinhosas e acolhedoras têm uma sensibilidade e uma preparação para a vida diferenciados. Filhos de mães crentes podem ser filhos como Samuel. Mães crentes podem ser mães como Samuel, como Ana foi para Samuel. Por isso, irmãos, deixo esta mensagem: família que vive com o amor de mães conscientes são famílias privilegiadas. Mães crentes fazem a diferença. Só para constar que eu não estou deixando e não estou aqui falando de você, mãe, que não amamentou. Minha mãe não pôde me amamentar, tá? Minha mãe precisou de uma ama de leite para eu ser amamentado. Eu fui amamentado por uma ama de leite. E isso foi importante para a minha vida. Então, queridos, Dia das Mães, e eu falei pela manhã, como as nossas mães precisam ser honradas. E como nós, como filhos, podemos ter gratidão. E como nós podemos reconhecer com alegria e satisfação a mãe que Deus fez e tornou no seio familiar as nossas mães. Que Deus abençoe vocês, mães. Que vocês possam ver como exemplo de Ana, como isso é bênção na vida da família. Não tenham medo, creiam, confiem na companhia, no propósito, no cuidado de Deus. Vivam a felicidade que existe dentro do lar. E tenham confiança, esperança de que Deus tudo proverá. Seus filhos, os nossos filhos, não estão jogados neste mundo como um sapato velho. Nossos filhos são herança do Senhor. E como herança do Senhor,
isto faz toda a diferença. Mães crentes, pais crentes, são pessoas que confiam em Deus sempre. Parabéns, mães, pelo Dia das Mães, e graças a Deus por vocês existirem e serem nossas mães. Que Deus abençoe nossos lares. Vamos cantar o último hino dessa noite, o hino 110, Crer e Observar, tudo quanto ordenar. Hino de número 110. Convido-os a se colocarem de pé para entoarmos o hino 110A, Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Ele observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Senhor, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela importância das nossas mães em nossas vidas. Eu te agradeço pela importância da minha mãe, da mãe da Nilza, na construção do nosso lar, que nos fez o que somos por tudo que recebemos, juntamente com o cuidado do Senhor, na providência, na provisão do Senhor. Mas, ó Pai, eu quero aqui hoje orar e clamar ao Senhor pelas nossas mães atuais, que têm filhos crianças, bebês, que têm filhos adolescentes, filhos jovens, filhos que ainda convivem dentro do lar, juntamente com a constituição familiar que elas estão envolvidas. Mulheres que ainda haverão de ser mães. Ó Deus, que façam, ó Pai, com que as nossas mães e futuras mamães possam ter o discernimento espiritual necessário para o cumprimento dos seus deveres, para o exercício da maternidade, para a construção de suas famílias, para a estabilidade do lar, principalmente baseado no amor e na Tua palavra e na companhia do Senhor. Dê segurança, dê discernimento,
dê paz ao coração. Ensine as mães de hoje, ó Deus, saberem esperar pelos seus filhos e acreditarem no Senhor e confiar no teu cuidado e continuarem, ó Deus, presentes, cuidando, ensinando, testemunhando, orientando e ajudando. Guarde, ó Deus, e abençoe os nossos lares para que não falte o alimento, não falte, ó Deus, a subsistência, não falte o pão, não falte, ó Deus, o conforto, não falte, ó Deus, a abundância, não falte, ó Deus, a alegria, a satisfação, a felicidade no lar, ó Deus. Tome conta das nossas famílias e abençoe os nossos lares, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que assim esteja sobre vós, irmãos e irmãs, o amor de Deus o Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus, mas também a consolação, a direção, a iluminação e a unção do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Podei-vos assentar, eu só quero